Boa tarde, pessoal. Satisfação mais uma vez trabalhar com vocês. Vamos trabalhar o componente curricular Gestão e Marketing de Oficina. Vou fazer uma breve revisão sobre os conteúdos abordados durante a semana de estudo passada, onde a partir dessa revisão vocês irão realizar uma atividade em sala com o apoio da tutora presencial. Inicialmente, eu gostaria de destacar que toda oficina automotiva ela precisa trabalhar com os 5 principais tipos de decisões. O gestor dessa oficina ele tem que pensar que todas as ações a serem executadas precisam ser planejadas anteriormente. A partir desse planejamento, segue-se a organização do trabalho que cada colaborador irá fazer. O gestor, por sua vez, irá executar com liderança as ações dos seus colaboradores. Esse processo de monitoramento é chamado de execução, onde cada colaborador realiza o seu trabalho e o gestor observa se todos estão seguindo o que fora planejado. Após o cumprimento de cada ação individual, o gestor irá realizar o controle da qualidade do que fora planejado. Sobre o planejamento, é importante entender que é o processo de definir os objetivos. Toda empresa ela precisa ter os seus objetivos para a atuação no mercado. E o planejamento irá auxiliar o cumprimento desses objetivos da melhor forma. Ao planejar, você deve ter em mente resultados ao longo prazo, desenvolvendo a estrutura organizacional de acordo com esses objetivos. Saiba que os planejamentos, além de ser a longo prazo, eles podem ser a curto prazo, dependendo da necessidade de retorno da oficina automotiva. O processo de planejamento ele requer algumas etapas. Dessas etapas, as principais que serão destacadas aqui são levantamento de informações. Por exemplo, se eu quiser atuar no mercado com manutenção automotiva, eu preciso fazer o levantamento de quais os tipos de veículos atuantes naquela região onde eu vou abrir a minha oficina, para que eu possa direcionar a qualificação adequada ou a contratação adequada dos profissionais, os tipos de equipamentos necessários para o conserto e a manutenção desses automóveis e a melhor preparação do plano de trabalho para realizar diversas manutenções previstas nesses tipos de automóveis. Em seguida, iremos para as atividades relacionadas ao planejamento, que são as atividades proativa e reativa. A atividade proativa, ela visa se antecipar aos problemas possíveis ou às ações que o mercado, por muitas vezes, determina ao gestor, para que ele não seja pego de surpresa. Já as ações reativas é a preservação da estabilidade. Então, logo o gestor realiza as ações, se antecipando às possíveis situações que o mercado irá promover, ele de forma reativa irá colocar em prática o que ele se preveniu e manter a estabilidade do funcionamento da sua oficina
automotivos. Na questão da organização, todo o ambiente de trabalho precisa estar organizado. E esse ambiente, ele precisa ser dividido em um espaço de trabalho, o espaço de peças de manutenção, o espaço administrativo e o espaço de negociação, onde o gestor poderá realizar individualmente as negociações com os seus clientes. É importante ressaltar que o trabalho com qualidade dentro de uma oficina automotiva, ela precisa dispor do máximo de serviços relacionados ao tipo de veículo e tipo de serviço ofertado pela essa oficina. Por exemplo, uma oficina que dispõe de mecânicos, eletricistas, lavadores, vendedores, certamente ela vai atrair a atenção dos clientes, por ela dispor de uma variedade maior de serviços que o veículo e o cliente desejam naquele momento, reduzindo assim o tempo de solução dos problemas que o veículo apresenta em um único lugar, servindo assim de exemplo para o mercado. Para que esses trabalhos alcancem o sucesso, é preciso que o gestor atue de forma segura e com liderança sobre a sua equipe. O trabalho com liderança requer conhecimento e competência para entender todas as ações previstas numa boa funcionalidade da oficina mecânica. A colocação em prática desse trabalho requer o alcance dos objetivos. Esses objetivos precisam ser colocados em práticas de forma segura e controlada. O controle das ações dentro de uma oficina automotiva é importante para que os colaboradores entendam que o gestor conhece de todas as suas atividades e confia no trabalho realizado por cada um. Mas, sendo necessário, o gestor poderá qualificar a sua equipe para melhor executar as ações dentro da oficina automotiva, pois a qualificação para o mercado é uma necessidade diária de toda a empresa que deseja ter sucesso. Uma oficina automotiva necessita de um sistema de gestão. Esse sistema de gestão irá realizar todo o processo de gerenciamento da oficina, dando suporte ao gestor para uma melhor tomada de decisão, facilitando inclusive o controle das manutenções preventivas que os clientes precisam realizar, e o sistema irá relatar a necessidade do contato com esses clientes para que eles venham até a oficina realizar essa manutenção. O cadastro é importante dos veículos, dos clientes e dos produtos a serem vendidos pela oficina, para que se possa ter uma ideia de faturamento e do que mais se realiza na oficina e as peças que mais são requisitadas. Na questão financeira, é importante que você, futuro gestor, tenha uma visão dos custos e receitas
que a sua empresa irá gerar. Para se ter um controle melhor do custo de cada colaborador, a empresa irá atuar com uma utilização da folha de pagamento. É importante que na folha de pagamento estejam destacados todos os direitos e obrigações do trabalhador. Por exemplo, o salário base, gratificações por produtividade, desconto de auxílio de transporte, desconto de auxílio alimentação, quando necessário. Falando sobre o estoque é o local onde a oficina precisa armazenar as peças de reposição dos veículos que ali estão sendo avaliados. Cabe ressaltar a necessidade de se manter um controle efetivo no estoque mínimo, para que não falte as peças mais requisitadas durante o serviço de manutenção. Também é importante não deixar uma quantidade excessiva de peças no estoque sem rotatividade, pois essa quantidade que permanece em estoque significa um dinheiro de capital de giro da empresa que está preso sem conseguir ser movimentado. É importante saber quais e quantas peças saem periodicamente, para que você possa entender o que precisa realmente ser comprado e o que precisa e a quantidade necessária de cada peça de reposição. Ainda partindo para essa área financeira, vamos para o setor fiscal. As empresas precisam contribuir com seus impostos, sejam de serviços realizados ou de peças vendidas, evitando assim sofrer punição por parte dos órgãos fiscalizadores. A análise financeira é um momento em que o gestor da oficina automotiva irá entender o que precisa gastar na oficina, quando esses gastos se tornam fixos e quando esses gastos se tornam temporários. É importante também entender que os gastos fixos precisam estar enquadrados dentro da receita da empresa, para que ele possa cumprir com essa responsabilidade, por se tratar de gastos que não podem deixar de ser pagos. Já os gastos temporários podem ser suprimidos por alguns meses até que a oficina se restabeleça financeiramente. Mas os gastos fixos, por exemplo, aluguel, pagamento de água, pagamento de energia elétrica, são gastos que a empresa não pode deixar de efetuar o pagamento por necessitar desse tipo de serviço diariamente para um bom funcionamento da sua empresa. É importante saber que seu faturamento precisa ser maior do que as suas despesas. Daí o controle em todas as ações e em todas as operações de serviço e venda de produtos, no caso, venda de peças. Os custos e despesas precisam ser enquadrados dentro do orçamento e, ao final do abatimento desses custos,
e despesas, o gestor possa observar uma lucratividade. Daí a importância de se recorrer a um cadastro no sistema computacional de todas as operações realizadas de venda de produto e serviço, para que o sistema possa apresentar uma planilha com os resultados de despesas e receitas e o seu lucro líquido. Objetivo de receita e lucro. A empresa precisa gerar receita, e para gerar receita se faz necessário que ela atue bem no mercado para atrair o cliente. E o lucro, ele só irá acontecer se houver um bom planejamento sobre o custo que vai ser realizado, o que vai ser cobrado ao cliente. Dentro desse custo de serviço e de produto, precisa estar inserido o custo fixo das despesas com a manutenção da oficina automotiva e a folha de pagamento. Toda empresa ela precisa de investimentos para poder atuar no mercado. E o profissional da área de gestão de oficina automotiva precisa entender que esse dinheiro não poderá ser resgatado logo no início dos meses de atuação, pois o investimento fixo ele é destinado para a implantação da empresa no mercado, e a geração de lucro se dará após toda a estabilização da empresa com relação ao pagamento das suas despesas fixas e despesas temporárias. Um grande problema na oficina automotiva é a depreciação dos bens ali disponíveis. Daí a importância de se saber o período de duração de cada equipamento e o seu custo, para que possa ser lançado na planilha de custo da oficina o valor referente ao mês da depreciação de cada produto. Por exemplo, foi comprado um macaco hidráulico e esse macaco custa R$1.000. Precisamos dividir esse valor de R$1.000 pelo tempo da depreciação dele. Ele poderá durar em torno de 10 meses. Daí se tiraria, por exemplo, R$100 por mês referente à depreciação desse macaco, para que ele já tivesse sido pago, ou o dinheiro dele já tivesse sido retornado para a empresa após o período de vida útil dele. Certamente o macaco poderá até durar mais tempo, mas depende da usabilidade dele no período dentro da oficina. O ticket médio é destinado a fornecimento da venda de peça, serviço, tá? E é o valor médio das vendas em um determinado estabelecimento comercial. É a média que você vende por semana, por mês, por ano, dos produtos e dos serviços. É importante que vocês saibam quais são os serviços que mais são realizados na oficina, quais são os serviços que menos são realizados, para que vocês possam investir naqueles que são mais realizados e possam pensar na lucratividade que ele está gerando para a sua empresa.
E assim, pessoal, eu encerro essa videoaula e encaminharei para a tutora presencial uma atividade que vocês precisam realizar, tomando por base esse vídeo. Grande abraço e até o nosso encontro presencial, que se realizará no dia 10 de dezembro. Até mais.